bom com vocês? Hoje mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Eliane Cristina e o nosso assunto hoje são os critérios da divisibilidade, números primos e números compostos. Vem comigo! O critério da divisibilidade, ele foi criado, a intenção dele é para auxiliar o aluno, para quando ele olhar para um número e descobrir, ao olhar para ele, se ele é divisível por um número. Divisível é que quando eu divido esse número e a conta dá exata. Você já imaginou pegar esse número aqui enorme e dividir ele por inúmeros números para descobrir qual número que a conta dá exata? Nós temos alguma facilidade, que são esses critérios. Como assim, professora? Olha só, nós temos os critérios para quando o número for divisível por 2. É uma regra. Quando ele terminar em números pares, quais são os números pares, hein? O 2, o 4, o 6, o 8, o 0. Sim, se eles terminarem em par, eu posso dizer que ele é divisível por 2. Como assim? Olha só, 12.756, ele é par? É, então esse número, esse 6 aqui está me dizendo que ele é par, ele termina em um número par. Então eu posso dizer, esse número ele é divisível por 2. Posso. Será que ele é divisível por 3? Qual é a regrinha para que eu descubra que esse número é divisível por 3? A regra é: a soma de seus algarismos tem que dar, o resultado dessa soma tem que ser um múltiplo de 3, ou ser divisível por 3. Como assim, professora? Nesse caso aqui, 12.756, eu vou somar, 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. Olha, eu somei. Onde eu somei, o resultado deu 21. O 21, ele é múltiplo de 3? Ele é divisível por 3? A conta dá exata? Sim. Então, eu posso dizer que esse número é divisível e ele por 3. Olha só, a regra já me ajuda muito. A regra do 4. A regra do 4 é o seguinte, turminha. Eu vou olhar os dois últimos números daqui. Os dois últimos números desse número aqui. Esses dois últimos números, para que ele seja divisível por 4, aqui tem que ser 2 zeros. Aí eu já olharia e falava assim, não, ele é divisível por 4. Ou esses dois últimos números, eles fossem divisíveis por 4. Eu tenho aqui 56. 56 é divisível por 4? Tem na tabuada do 4, turma? Sim, tem. Então, eu posso dizer que esse número também ele é divisível por 4. Turma, qual é a regra do 5? Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Esse número termina em 5? Não. Em 0? Também não. Então, eu não posso dizer que ele é divisível por 5. Por 6, qual é a regra do 6? A regra do 6 é, se o número ele for divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3, ele é divisível por 6. Nós temos aqui o 2 e o 3, então automaticamente esse número é divisível por 6. Nós temos agora o critério do 8. O critério do 8 é muito parecido com o do 4. O do 4, lembra, tinha que ter 2 zeros aqui, ou os dois últimos números serem divisíveis por 4. Agora, por 8, eu vou ter que ter 3 zeros no final, ou os 3 últimos números, eles forem múltiplos ou divisores de 8. Nesse caso aqui, eu posso dizer que não terminou em 0 e que eles não são divisíveis por 8. Então, não é divisível por 8. 9. Qual é o critério para ser divisível por 9? Parecido com o do 3. A soma de seus algarismos tem que ser divisível por 3 ou por 9. Nesse caso aqui, nós estamos falando do 9. Lembra, se eu somar aqui, dá 21.
Se dá 21, turma, tem 21 na tabuada do 9? Tem o número 21? Não. Então, aqui ele não é divisível por 9. Por 10, terminou em um zero? Não terminou. Terminou em 2 zeros, se for para divisível por 100? Não, não é. Se terminou em 3 zeros para ser divisível por 1000, é aqui, turma? Não. Então, com isso, eu encontrei quais são os divisores desse número aqui. E com isso, com os critérios, eu ando mais rápido. Você já imaginou se você fosse fazer número por número para encontrar? Demoraria mais. Vamos para outro exemplo comigo? Vamos pegar o ano que nós estamos, 2020, e vamos ver quais são os números que eles são divisíveis, utilizando os critérios da divisibilidade. Olha aqui comigo, 2020. Usando o critério, se for par, dá por 2, ele é par, beleza? Eu estou colocando aqui os números que eles são divisíveis. Aí, por 3, lembra? Por 3 e por 9, utiliza a mesma situação. A soma dos seus algarismos, o resultado tem que ser divisível ou múltiplo de 3 ou múltiplo de 9. 2 mais 0 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 0 é 4. 4 é divisível por 3 e por 9? Não, então eu já sei que o 3 e o 9 não vão ser divisíveis esse número aqui. Eu tenho agora o 4. O critério para você encontrar o 4 e do 8 são parecidos. Lembra? Os dois últimos algarismos tem que ser 0 do 4 ou 3 zeros o 8. Nesse caso aqui, os dois últimos algarismos não são 0. Nós temos o 20. O 20, ele é divisível por 4? Sim. Então, eu vou dizer que ele é divisível por 4. Retomando no 8, tem que ter 3 últimos algarismos, 0. Não tem. Os 3 últimos números aqui forem divisíveis por 8, no caso 0,20, ele é divisível por 8? Não, então o 8 não é divisível. 20 não é divisível por 8, não é. Próximo, 5. Para ser divisível por 5, turma, ele tem que o quê? Ser terminado em 0 ou 5. Então, 20 dividido por 5 dá exato? Dá. Então, é divisível por 5. Lembra, para ser divisível por 6, tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Só tem o 2, o 3 não tem. Então, automaticamente, não é divisível por 6. Nós já fizemos do 8. Nós já fizemos de quem? Do 9, turminha. Lembra? Agora, eu vou para os outros dois. Terminou em um 0? Terminou. Então, ele é divisível por 10. Terminou em 2 zeros? Não. Em 3 zeros? Não. Então, eu posso dizer que o nosso ano 2020 são divisíveis por 2, 4, 5 e 10. Ok, turminha? E é assim que a gente utiliza os critérios para ser um atalho para você descobrir se o número é ou não divisível por outro. Turma, segue comigo aqui para algumas observações. Lembra, nós vimos na aula passada um pouquinho sobre números primos. Agora a gente vai ver um pouquinho de números primos e números compostos. Números primos são aqueles que têm apenas 2 divisores. E números compostos são aqueles que têm mais de 2 divisores. Siga aqui comigo. O número 1, ele é divisor de qualquer número. Isso é uma coisa que você tem que prestar atenção. O número primo tem somente 2 divisores, o 1 e o próprio número. Nós temos exemplo aqui do 2, do 3, do 5, do 7, que são números primos. Os números que têm mais de 2 divisores ou divisores naturais distintos são diferentes, eu coloquei aqui o 4, o 6, o 8, etc. São chamados de números compostos. O número 1 não é primo nem composto,
pois ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. O número 0 não é primo nem composto, pois tem infinitos divisores. O único número primo que é par, turma, é o 2. Então, olha, o único número par que é primo é o número 2, que ele tem apenas 2 divisores, turminha. São algumas regrinhas que você precisa aprender para você estar trabalhando com essas divisibilidades. Lembrando que nessa aulinha nós vimos os critérios da divisibilidade, que são muitos. Na sua plataforma você tem todos eles escritos um a um, para você, quando não souber, você recorrer a essa tabela, porque a gente não sabe só de ler uma vez, você precisa estar olhando aqueles critérios. É necessário que você aprenda esses critérios um a um na pontinha da língua, para quando você olhar o número, você já saber que número que você vai recorrer para dividir e a conta dar exata. Vimos também que os números primos têm apenas 2 divisores e os números compostos têm mais de 2 divisores, tá bom, turminha? Por hoje nós vamos ficar por aqui e eu peço que vocês acessem a plataforma, façam as atividades com todo carinho. Eu sei que foram muitos conteúdos dados, muita coisa para você pensar, muito mesmo, mas você, com calma, fazendo todo dia um pouquinho, você vai conseguir. E eu quero que você me aguarde na próxima aula, que a gente vai ver mais coisas, tá? Fiquem bem e tenham um ótimo, maravilhoso dia.